O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem aos seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com os seus selos. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: pão do céu lhes deu a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado, seja louvado. A igreja, nesse ano litúrgico, coloca nesse mês de agosto o texto de João, capítulo 6, o discurso do pão da vida. A gente já começou a escutar a introdução domingo passado e vamos nos próximos domingos caminhar nessa perspectiva, exceto o domingo da Assunção de Nossa Senhora. Então vamos mergulhar naquilo que Deus quer dizer ao nosso coração por essa liturgia com a Santa Igreja. A gente tem no versículo 24 do texto, Jesus que volta para Cafarnaum. Se a gente percebe bem, o milagre da multiplicação dos pães, ele aconteceu no alto de uma montanha. Então isso nos denota uma certa distância. O evangelista João, ele como que supre, né? Nós não encontramos em João o texto de quando Jesus anda sobre as águas, porque entre a multiplicação dos pães e o texto que nós lemos hoje teve o evento de Jesus andando sobre as águas. E os discípulos experimentaram esse milagre. Os discípulos vivenciaram aquele instante que Jesus anda sobre as águas e chega do outro lado, e eles chegam juntos, né? Porque, enfim, já estavam perto da margem. Então nós estamos agora em Cafarnaum. O povo de Deus que tinha sido alimentado no alto daquele monte desceu correndo para Cafarnaum e pergunta: vocês já estão aqui? E Jesus fica um pouco intrigado com essa pergunta, porque na verdade Jesus conhece o coração de cada um. E Jesus, ele percebe que eles não estavam preocupados em seguir Jesus. Eles na verdade tinham sido alimentados. Eles ficaram cheios, barriga cheia. Eles queriam mais. Eles queriam mais, eles estavam com fome.
E essa é uma grande perspicácia de Jesus em fazer esse discurso, porque de repente nós temos fome, não é verdade? Fica sem comer, o que que dá? Fome. Vontade de comer, né? Embora fome mesmo, a gente constata depois de uns 3 dias sem comer, né? Mas a gente tem vontade de comer, necessidade de comer. Fome, fome, fome. Eu acredito que muitos de nós, ou até mesmo nós não conhecemos. Ficar muitos dias sem comer por não ter o que comer, não ter nada o que comer. Isso sim é fome. Mas Jesus ele aproveita esse instante para começar o discurso do pão da vida. O que vocês estão procurando? Vocês vieram até mim porque ficaram satisfeitos, estão cheios. E eles começam a pedir um sinal. Que sinal podes fazer por nós, né? E olha, Jesus já tinha curado tanta gente, já fez milagre nas bodas de Caná, tinha feito cego enxergar, paralítico andar. E eles ainda pedem sinais. Colocam Jesus à prova. E os seguidores, né, os judeus, como um bom judeu, o que ele fez? Ele faz memória do Antigo Testamento, e fazendo essa memória ele diz: nosso pai Moisés, quando nosso povo estava no deserto, nos deu de comer, nos deu o maná descido do céu. E é de propósito que o texto de Êxodo está aqui hoje para nós, capítulo 16. Quando o povo caminhou pelo deserto, depois de enfrentar todas as dificuldades, eles tiveram fome. E quando eles começaram a murmurar, Deus escutou as preces de Moisés e deu o maná descido do céu. É tão interessante que aqueles que não têm fé criaram tantas teorias racionalistas, naturalistas, para explicar o maná. Uma delas é que o maná é o excremento de alguns insetos que ficavam nas tamareiras, né? E ali ele formava como que pequenas gotículas, né? Imagina, né? Tem tanta gente tentando racionalizar os milagres. Mas uma coisa do maná é tão certo, né? Que precisaria até mesmo que fossem os insetos do milagre. Por quê? Porque no 6º dia caía 2 porções do maná. Essa era a ordem de Deus. Por quê? Porque no Shabat ninguém fazia nada. Então até os insetos teriam que dobrar a produção toda quinta-feira, né? Para na sexta-feira, que era o Shabat, né? Sexta para sábado, não ia ter nada. De qualquer forma que se caminhe, se perceba, ali houve um milagre. E por 40 anos Deus alimentou o seu povo pelo maná descido do céu. Alimentou também com as cordonizes, né? A gente não pode esquecer, porque sempre no fim do dia vinham os pássaros. Então tinha carne, tinha pão. E essa analogia Jesus usa no seu discurso: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne não vai ter mais fome. Por quê? Porque no deserto o povo teve fome. E o mais bonito e impressionante do discurso hoje, meus irmãos, é que quando chega no final, eles dizem: dai-nos sempre deste pão, dai-nos para sempre deste pão. E essa expressão ela tem um grande sentido, porque no Antigo Testamento foi só por 40 anos. Foi por um tempo determinado. E esse texto já demonstra que o alimento que Jesus queria deixar para nós é um alimento eterno, é a Eucaristia. Em pensar que com suas mãos na quinta-feira santa, ele toma pão, ele toma cálice, ele abençoa pão e vinho, ele diz: é meu corpo, é meu sangue. A primeira missa que aconteceu para nós aconteceu para os discípulos. Os discípulos aprenderam da sua primeira missa com o Mestre. E Jesus ali lhes dá uma ordem: fazer isto em memória de mim.
E a memória, ela foi sendo como que gerada no coração da igreja. Hoje a gente poderia pegar muitos textos da patrística, né, dos padres do deserto, dos primeiros padres, né, de Didaquê, todos os textos antigos, e a gente iria ver como a missa foi sendo construída, né? Não construída como nós pensamos, mas como ela foi sendo vivida e relatada pelos primeiros cristãos. E hoje está eu e você aqui na missa. E eu pergunto para você, você tem fome? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Que sede existe na tua alma? Que fome existe? Porque o alimento, nós vamos ali e comemos. Hoje, por ser domingo, a gente sempre diz que almoço domingo é diferenciado, não é verdade? Às vezes o seu foi até um pouquinho diferente. E quem sabe você comeu até um pouco mais tarde, né? Pode estar cheio até agora, não é verdade? Ali, ó, tem gente que já sorriu e entregou. Aí mais gente sorriu. Tá vendo? É mais ou menos assim. Mas e a fome da nossa alma? E a sede da nossa alma? De que nós temos fome? De que nós temos sede? Existe um alimento que vem de Deus, que vem preencher aquilo que é eterno em nós, o desejo da eternidade. As coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã, não vão saciar a nossa fome, não vão saciar a nossa sede. E nós precisamos lançar o nosso olhar, nosso coração para o alto. Dai-nos deste pão. E escutar Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. E essa expressão hoje, eu peço ao Espírito Santo que lhe faça forte. É o pão da vida, não é de morte. Porque às vezes a morte vai visitando o nosso coração. E meus irmãos, dizia, né, se não me engano, Irineu de Leão, a Eucaristia é o remédio. Ele é o médico, Ele é o remédio. A Eucaristia é o que nós precisamos buscar, nos alimentar. E nós estamos aqui para poder nos debruçar diante desse mistério. E olha que bonito, como que providência de Deus nesse domingo, porque no mês de agosto a igreja também faz memória das vocações, e ela começa fazendo memória da vocação do ministério ordenado, dos sacerdotes. E é pelas mãos do Padre que Jesus se dá em alimento para nós. O sacerdócio é a continuação do amor de Cristo, né? Já dizia São João Maria Vianney. O sacerdote é o amor de Cristo Jesus para a humanidade. É mistério de Deus. E Deus se acerca, se utiliza da nossa fragilidade, da nossa vida, mas também do nosso sim. E daqui a pouco nós vamos experimentar, pelo poder do Espírito Santo, a transubstanciação diante dos nossos olhos. Milagre. Já não vai ser mais pão, já não vai ser mais vinho, será Cristo Jesus. Diz a palavra em Êxodo que um maná, um orvalho caía sobre a terra, e quando eles podiam colher, o maná estava lá. A gente sabe que na Sagrada Escritura o Espírito Santo está sempre relacionado com a água. Daqui a pouco nós chamamos de epíclise, né? O padre vai estender as mãos sobre pão e vinho. Tudo aquilo que está sobre o corporal é colocado para ser consagrado. E naquela hora a gente pede: seja enviado o Espírito Santo. O mesmo orvalho do céu e o pão do céu vai descer diante dos teus olhos. O Cristo Jesus vai descer novamente do céu. Ele desce. Se sinta amado por Deus. Deus continua vindo ao encontro do teu coração. Deus continua fazendo sempre um movimento de vir até nós. E a pergunta que nós precisamos fazer, e nós temos ido até Ele. Ele continua, pelo dom da graça e do seu mistério, querendo nos alimentar, saciar as nossas fomes e sedes.
nutrir a nossa alma. Nem os anjos puderam comer desse alimento. Você pode. Nem os anjos puderam se alimentar deste alimento. Você o faz quando chega a essa procissão daqui a pouco. E aí é uma última meditação. Aquele que é o maior, aquele que é eterno, que é Deus, se digna, né? Aceita a forma de pão. Para quê? Para entrar dentro de nós. Vocês lembram na matemática, quando a gente aprendia sobre conjunto? Lembra disso? Se não me engano, a gente aprende na segunda série primária para a terceira. E aí a gente tem o conjunto, né? Conjunto ABC. Aí tem lá, ABC está dentro do conjunto maior. Lembra disso? Lembram? Alguns estão dizendo assim, lembro. Pois é, o maior sempre contém, né? Não tem lá o sinal de contém, está contido, né? Fulano está contido dentro de contém, é isso? É um Czinho, né? Não contém, a gente colocava aquele traço. Pois bem, faz memória disso aí junto comigo. Quem é maior? Eu lhe pergunto. Você ou ele? Hã? Quem é maior? Por que ele se faz menor? Nunca parou para pensar? E de repente ele entra dentro de você. Pergunto de novo, quem é maior? É Jesus, não é? Entendam. É Ele que nos acolhe. Cada comunhão é o Cristo que nos comunga. É o Cristo que nos acolhe. Embora eu faço de modo físico, me alimentando do corpo, bebendo do sangue. Mas nunca o menor abarca o maior. É o maior que abarca o menor. É Ele que nos recebe e a gente pode entrar todo dentro dele. E de repente Ele está todo dentro de você. E Ele envolve a minha vida, Ele envolve a sua vida. E nós pertencemos a Ele. Isso é comunhão. Isso é Eucaristia. É por isso que a gente precisa da comunhão. É por isso que a gente precisa da Eucaristia. É por isso que a gente precisa amar a Eucaristia com todas as forças do nosso coração. Quando eu era criança, minha avó me levava para a missa. Eu contei da vovó na quinta-feira, quem estava aqui escutou, vó Cândida. E lá na minha igreja, eu não sei porquê, depois de muito tempo teve-se um sacrário digno, mas era um cofre daqueles que rodava e abria, né? E eu ficava pensando, né, se é um cofre, porque o que está ali dentro deve ser um tesouro muito grande, né? A cabeça de criança. E depois que minha avó morreu, todas as vezes que eu me sentia triste, era para a igreja que eu ia. Ela me dizia que aquela luz vermelha do sacrário iria acalmar o meu coração, porque Deus ali estava. Ela, Rafael, procura a luz vermelha do sacrário. Ali Deus está. E aí você não precisa ter medo. E eu ia para a igreja. Eu lia sempre no fim da tarde, né? Lá para 6 horas, quando o dia escurecia, ninguém tinha chegado, eu olhava para um lado, para o outro, eu ficar sozinho aqui. E eu ia para a igreja. E às vezes eu até dormia, né? Que teve 1, 2 vezes que o padre me levou para casa. Seu filho dormiu de novo, Roberto, na igreja. E me devolvia, né? Era na mesma rua. E assim eu fui fazendo as minhas experiências de aprender a colocar minha vida diante do Senhor. Quando você vem ao cerco de Jericó todos os dias, você vem porque você tem fome. Você vem porque você tem sede. A adoração é um dos gestos de amor ao Santíssimo Sacramento. O primeiro deles é a comunhão, é comungar.
Adorar é consequência. Sabia que nós temos a Eucaristia para ser adorada, não por nossa causa, mas por causa dos doentes, porque se guarda a reserva eucarística no sacrário por causa dos enfermos, para que na hora que os enfermos precisarem, possa levar até eles. E por causa desse motivo, eu e você podemos adorar a Eucaristia em cada sacrário, onde Ele está presente no mundo inteiro. Por isso, faça despertar no teu coração, meus irmãos, o amor pela Eucaristia, o amor pelo sagrado. E peço-vos, humildemente, rezem pelos padres sempre. Rezem, 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 rezem. Invadam o céu de oração, né? Sempre que puderem, coloquem 1, 2 dezenas do vosso terço, para que Deus possa nos fazer fiéis. Rezem pelas vocações sacerdotais, né? Para que o Senhor possa dar fidelidade, fazer despertar, quem sabe também no coração da Nova Aliança, né? Hoje a gente só tem um seminarista na Nova Aliança, que é o Adriano. Ele vai até participar da missa das 20, mas Deus quer suscitar mais. Eu acredito ser vontade de Deus, e isso acontece mediante a nossa oração. Então, humildemente, eu me confio a vocês em oração. Peço, rezem por nós. Rezem pela igreja, né? Vivemos esses dias com tanta intensidade, vivemos esses dias com tanto amor, né? Da despedida do nosso bispo Dom Dilmo. Deus quer suscitar no meio de nós pastores segundo ao coração dele, diz a palavra. E nós precisamos crer hoje e todos os dias de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.